Tá bom, obrigada. É isso. Próxima semana, né? 2 horas. Isso. Para que a gente não possa ministrar esse tema correndo, digamos assim, com muita pressa, né? Para que dê para vocês tirarem algumas dúvidas, alguns fazerem mais comentários, tá bom? Então, nós vamos começar. Agora já são 14h06. Pronto, acho que só um minuto. Estou compartilhando aqui a tela. Então, nós vamos começar aqui. Propedêutica de uma forma mais dinâmica e didática. Em cervicalgias mecânicas, que eu chamo de mecânica comum, né? Que são aquelas causas de dor cervicais comuns ou associadas a alguma alteração postural. Professora, com licença. Professora, é porque tem gente na espera. Estão falando aqui. Estou vendo aqui. Agora que eu vi. Cervicalgias inflamatórias e cervicbraquialgia, né? Assim como a gente falou na lombar, também esses 3 segmentos, que são pacientes que referem a mesma queixa de dor cervical, no caso aqui, mas são pacientes que têm patologias e sintomas e prognósticos diferentes, tá? Então, a gente vai desenvolver a aula toda fazendo o exame físico de coluna cervical, sempre seguindo a sequência, inspeção, palpação e mobilização, mas sempre pensando, tentando encaixar a nossa história, tentando encaixar o nosso paciente em um desses 3 segmentos, tá? Professora, sobre o grau de mobilidade, é a senhora que vai guiando o paciente ou ele faz sozinho? Não, você pode ajudar, né? É um movimento que é para ele fazer só, mas você vai só orientar, né? Vira o pescoço para cá, vira o pescoço para lá, faça assim, aí você só coloca, né, a cabeça ali no lugar para ele fazer o movimento, né? Mas é uma coisa que é para ele fazer só. Entendi, obrigada. Então, aqui, vamos começar com nossos casos. Aqui, a paciente é Fernanda Martins, 21 anos, estudante de medicina, referidor em região posterior do pescoço, há 3 dias após uma semana de estudos, provas e noites mal dormidas. A dor é relacionada aos esforços mecânicos de digitar, ler ou ficar muito tempo na posição sentada. Nega outros sintomas álgicos. Então, aí é o quadro clínico típico de uma cervicalgia comum, mecânica comum, né? É um esforço, é uma má posição, foi o jeito de dormir, né? Às vezes muito parecido com o torcicolo, que é aquela dor cervical mais por má posição. Você vê aí que é agudo, pacientes geralmente jovens, não tem outros problemas, tá? Nunca, às vezes sentiu coisa semelhante, mas não é uma doença perpetuada, tá? Então, aí é o que a gente chama de cervicalgia mecânica comum, tá? Então, geralmente associada a posições, é essa dor mais muscular, paravertebral, né? Trapézio médio, esternocleidomastoide, geralmente no lado que a gente sobrecarrega mais, tá? Digita muito, o computador fica para um lado, ou o jeito de escrever. E observar que muito tem relação com essa questão muscular, que eu coloco aqui em destaque, e postura, o jeito que senta, o jeito que dorme, tá? Normalmente essas dores, elas são localizadas por essa região, são agudas e não tem irradiações, ou seja, não irradia para o braço ou tem sintomas outros de alerta, como parestesias, como outros sintomas.
Lembrar que essa dor, a cervicalgia comum, se ela for assim persistente ou se for uma coisa mais crônica, que o paciente sempre sente, ela é um foco também de cefaleia, aquela cefaleia occipital, né? Às vezes a pessoa tem essa dor na região cervical e tem aquela cefaleia mais da região occipital, que a gente chama de cefaleia cervicogênica, né? Que inicia por conta dessa dor cervical. Agora, outro caso clínico. Paciente aqui é a paciente Ana Maria, 55 anos, você vê que já muda um pouco a idade, refere dor crônica cervical há 2 anos associado ao quadro prévio de espondiloartrose cervical, já tinha um diagnóstico. Teve piora da dor há 5 dias após esforço intenso de trabalhos manuais de costureira. A dor irradia com parestesias para a região proximal, né, para que a região proximal do membro superior direito, aqui do lado direito, e a incomoda principalmente a realizar os esforços, tá? Então, aqui já mostra outro quadro, uma paciente que tem já um quadro, um diagnóstico de doença na coluna, né, uma doença osteodegenerativa, que é a espondiloartrose de coluna cervical, que ela já tinha dor crônica, e parece que fez um esforço a mais e ficou sentindo a dor e também irradiando para o braço direito, irradiando com sintomas de parestesias, tá? Então, aí a gente já encara como outro quadro, né, que é a cervicbraquialgia, que tem o componente da coluna cervical, mas tem o componente radicular, geralmente por compressão, tá? Essa paciente, né, que a gente está contando, que tem um problema irradiando, tem a dor irradiando para o membro superior, uma paciente de 55 anos, ela tem a palpação cervical do lado bilateral. Tem diminuição da sensação, da sensibilidade tátil em região de deltoide e bíceps, que é essa região mais proximal do braço, né? Ela estava com alteração de sensibilidade. Sem alteração de força, ela tinha uma boa força muscular. E tinha um reflexo bicipital diminuído à direita, tá? Então, aqui, ó, a gente já fica com a hipótese que o comprometimento da coluna cervical dela pega uma raiz neural, né? Pelo quadro sensitivo e motor, a gente suspeita a região, tá? Ela não tinha tanto déficit motor, mas o déficit motor devia ser por essa musculatura de bíceps e deltoide, e o déficit sensitivo por essa região aqui, proximal e lateral do braço, né? Que é essa região mais aqui, ó. Tá? Então, essa paciente, provavelmente um quadro de espondiloartrose, aí precisaria de exame de imagem para avaliar, mas pelo quadro clínico, precisaria fazer provavelmente uma ressonância magnética para ver o comprometimento neural, provavelmente de C5, e o que acontece frequentemente é o desgaste da vértebra, que são esses osteófitos, esses desgastes, né, da vértebra que comprimem um pouco o nervo. Então, a paciente já tem uma dor crônica e, às vezes, algum movimento que ela faz, algum esforço que ela faz, tem esse acometimento mais intenso, né? Aqui, ó, eu coloco essa imagenzinha, que eu vou colocar mais no decorrer da aula todo o tempo, essa imagem, que é uma coisa que tem que ficar bem fixa na cabeça de vocês. Esse comprometimento neural, tá? Tanto de sensibilidade como motor. Então, o comprometimento que vai para braço,
geralmente é de C5, C6, C7, aqui, ó, C8 por esses dedinhos aqui, T1, quando tem um comprometimento da torácica 1, e mais aqui na região axilar tem um comprometimento um pouco da torácica 2, tá? Então, essa imagem a gente tem que ter em mente, porque dependendo do que o paciente fala, eu tenho uma dor cervical que dá um choque, dá uma dormência, dá um formigamento lá pro meu dedo. Então, você já imagina que o comprometimento cervical deve ser um pouco mais baixo, ali na altura de C7, C8. C6 compromete mais a região de polegar, tanto de sensibilidade como de extensores de dedos, né? E C5 mais nessa região proximal aqui, tá? Então, sempre eu vou estar voltando para essa foto aqui, para a gente estar falando dos quadros. Então, a nossa paciente provavelmente é um comprometimento de C5, né? Que ela falava mais dessa região proximal. E aqui eu coloco a imagem, apesar de não ser da nossa paciente, se tiver um comprometimento de C6, os sintomas neurológicos de parestesia, de alteração de sensibilidade, se estende até a mão, principalmente em região de bíceps não, de polegar, né? Essa força motora dos extensores de punho fica comprometida, tá? A sensibilidade comprometida em toda essa região, mas de antebraço e dedos, e o reflexo que pode estar alterado é mais esse relacionado com o punho, que é o estilo radial. Aqui o comprometimento de C7, tá? C7 pega essa região mais posterior, a alteração motora mais em região de tríceps e vai lá para dedos, né? Extensores de dedo também está comprometido. Olha aqui o comprometimento de C7, a sensibilidade vai muito para dedo médio, ó. E o reflexo tricipital pode estar alterado. Então, vocês veem que sempre a gente tem que ter esse raciocínio da imagem da irradiação. E o comprometimento de C8, que já é lá na transição com a torácica, que é um comprometimento de menor intensidade, né? As torácicas são menos acometidas por esses comprometimentos, geralmente as cervicais mais altas, tipo C5, C6 e C7, que é o que faz a maior mobilidade da região do pescoço, é mais atingido. Então, C8, a sensibilidade pega nessa região mais medializada de antebraço, quarto e quinto dedo, como nessa imagem aqui, tá? A parte motora alterada de extensores de dedos e aqui, ó, mostrando a sensibilidade alterada com o reflexo aqui, mais de região de flexores de punho que podem estar alterados. Só complementando, quando baixa aqui, ó, a gente foi de C5, porque as cervicais superiores já fica muito intranucal, né, na região marnucal, mas C4, C5, C6, C7, C8, e aqui as torácicas 1 e 2, que pega esse segmento mais na região axilar, tá? Aqui eu trouxe até uma imagenzinha mostrando o que é que pode estar acontecendo com a nossa paciente, que o disco vertebral, né, aqui ele está quadradinho, com espaço intervertebral, e você vê que aqui ele fica mais pontudozinho, que são as lesões osteodegenerativas, são as lesões de desgaste, né, que a gente chama de artrose ou espondiloartrose. E aqui no raio-x como é que fica, ó? Um disco meio que encosta um no outro e fica essas grandes lesões afiladas e hipercalcificadas de osteófitos, e o nervo que passa bem próximo a essa região, ele fica mais
como é que eu digo, ele fica mais tensionado, ele fica mais, como se ficasse dando sempre um processo de atrito, de pensamento na condução neural que vai passando aqui próximo, tá? Então, essa é mais ou menos a fisiopatologia de um paciente com cervicobraquialgia por espondiloartrose, que é o que é mais comum, tá? Então, o grande sinal de alerta de um paciente desse é o comprometimento neural. Então, o grande sinal de alerta é esse comprometimento neural aqui, que é o que a gente tem que estar, porque ele pode ter só a cervicalgia comum ou pode ter a cervicalgia com comprometimento neural, que ele vai mostrar uma dor mais irradiada, tá? Professora. Então, isso é o que me sugere eu diferenciar que, além do fato de ter cronicidade, além do fato de já ter uma doença prévia, é o que me sugere que eu tenho que investigar com imagem, entendeu? Que eu tenho que fazer um tratamento mais crônico, porque quantas pessoas já sentiram dor cervical ou algum torcicolo, e aí você, sei lá, toma ali uma dipirona, faz um alongamento, normalmente a pessoa nem procura fazer exames ou fazer uma avaliação, que é aquele quadro da cervicalgia mecânica comum, que a gente diz que é um quadro sem sinal de alerta. Por não. Pode falar. A pessoa vai sentir uma dormência ou pequenos choques na região. É mais ou menos isso. A dor de irritação neural, o paciente descreve como dormência, como choques, como esquentamento, como fadiga, como um esquentamento, às vezes até diz que esquenta, às vezes que dá uma sensação que está gelado. Então, a dor neural, eles relatam assim, né? Então, a gente fala o termo parestesia porque tem essa condução neural que frequentemente dá um choque, tipo um circuitozinho de choque. Mas muitos pacientes não te falam isso aí, eles falam que tem o braço cansado, que tem o braço pesado, que é essa sensação de fadiga, ou essa sensação também de esquentamento ou parestesias, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que o sinal de alerta principal para esse problema da irradiação neural é o fato de irradiar, né? O fato de ter uma cronicidade, de ser uma coisa mais crônica e de irradiar, que é o que me faz pensar que pode ter um comprometimento que não só uma cervicalgia mecânica comum e precisa fazer uma avaliação mais intensa, tá? E aqui são testes especiais que a gente pode fazer para tentar fazer essa diferenciação, tá? É só uma cervicalgia mecânica ou tem compressão neural? Então, esses testes são todos no sentido de eu aumentar um pouco, de eu dar um estresse um pouco na região cervical e esse sintoma de parestesia ou esse sintoma de dormência, ele aumentar. Igual lá quando eu falei na coluna, que tem o teste de Lazelli, que eu vou elevar a perna, né, o membro do paciente, até comprimir um pouquinho lá o nervo da lombar, né, o nervo ciático, e o paciente sentir a irradiação, porque deu uma imprensada maior, tá? Igual quando eu estou falando de punho, que eu faço a percussão do punho em cima do tônus do carpo, a fim de que o paciente tenha um choquezinho maior e eu possa comprovar, né, que o sintoma dele vem dessa região. Então, esses testes são todos no sentido de eu acentuar o sintoma naquele momento ali que eu estou vendo. Para que eu quero ver isso? Porque às vezes a história não te configura direito, porque às vezes você pode estar confuso se aquele problema que está irradiando para a mão vem da coluna ou pode vir só do punho para a mão, tá? Como uma síndrome do túnel do carpo, que não tem comprometimento em cima, é só do punho para a mão.
porque às vezes você pode ter um comprometimento de irrigação vascular de braço, e o paciente também pode ter sintoma de parestesias e de, às vezes, sensação de peso, tá, no braço, e pode ficar meio confuso também, tá? Então, esses testes no sentido de fazer esse diagnóstico diferencial. Vocês vão ver que são testes simples, e sempre nessa intenção de aumentar um pouco a pressão ou a compressão na região para aumentar os sintomas. Então, aí, né, o teste tem um teste de contração, de retração, que vai contrair a cabeça para aumentar a pressão, e o teste de distração cervical, né, que eu vou pegar e puxar um pouco para tentar aumentar um pouco o estresse nessa região e o paciente sentir dor e sentir um pouco mais os sintomas de parestesias. Aqui a manobra de Valsalva, que tem também na lombar, a cervical. Eu vou fazer uma respiração forçada ou fazer uma deglutição forçada para aumentar um pouco a pressão nessa região cervical e aumentar o sintoma de parestesia, tá? Às vezes, na lombar, o paciente mesmo te fala, quando ele vai... Aqui ele vai falar mais que quando vai deglutir, quando vai fazer aqui esse esforço maior na região cervical, ele diz que sente a dorzinha com choque. Na lombar, eles falam quando vai tossir, que precisa fazer uma força maior abdominal, ou quando vai defecar, né? Que ele fala também que pode aumentar o sintoma, né? Que é a manobra de Valsalva, a gente pode usar para região cervical ou lombar. Aí o teste da deglutição, que eu acabei de falar, né? Que ele fala, ou você pode pedir para ele fazer, logo tenta engolir um pouco aí para ver se aumenta o sintoma, ou ele te fala se está sentindo isso no decorrer lá do dia dele. Aqui, o teste de Spurling, que vai tentar fazer uma contração maior da cabeça, né? Tentar comprimir mais, principalmente para o lado que ele pode estar referindo o sintoma, e esse sintoma vai aumentar, como no caso da nossa paciente, ela estava sentindo para o lado direito, você inclina um pouco para o lado direito e faz essa compressão. Você está entendendo que até aí, todo o tempo, eu tentando aumentar um pouco a pressão da região para irradiar mais os sintomas. Esse teste de Addison, ele é, na verdade, um diagnóstico diferencial. Como eu falei há pouco, eu fico precisando diferenciar se o problema que o paciente está irradiando para o braço é compressão no cotovelo. Eu posso comprimir o nervo mediano no cotovelo por algum motivo. Ou um nódulo, ou um espessamento, ou uma artrite no cotovelo. Eu posso comprimir o nervo mediano no punho e o paciente sentir parestesia nas mãos, sensação de formigamento, dormência, e não é nada na cervical, né? Então, precisa a gente fazer esse diagnóstico diferencial e o teste de Addison entra aí nesse sentido. Mas, para tentar diferenciar se tem compressão vascular pro membro, tá? Às vezes a pessoa tem alguma alteração anatômica aqui nessa região de clavícula, ou a clavícula mais, mais ganchosa, ou mais curva, que comprime um pouco aí o plexo braquial, né? Ou musculatura de peitoral mais avantajada, ou com anatomia mais extensa aqui nessa região, que pode comprimir. Ou mesmo traumas, alguma lesão traumática, acidentes, que teve fratura e tudo. E quando vai sair a irrigação aqui da subclávia para passar para as braquiais, pode ter
uma compressão aqui por esses motivos anatômicos ou traumáticos, compressão que eu digo aí mais vascular, e essa irrigação não tá legal, né? A irrigação para o membro superior, tá? E aí o paciente vai ficar sentindo esse negócio também que a gente tá conversando, né? Esses sintomas principalmente formigamento, às vezes claudicação, o braço cansa, vai escrever, vai fazer as coisas, o braço fica todo o tempo fadigando, cansando, tá? Então, essa irrigação vascular. Então, o que é o teste de Addison? Eu vou pedir para o paciente elevar, na verdade, o examinador vai elevando o membro do paciente, o braço, né, do lado que ele está sentindo o problema, e vai todo o tempo palpando, aqui não apareceu, mas vai palpando o pulso radial. Então, você tira dessa posição aqui, ó, tá palpando bem aqui, você palpa o pulso radial e vai elevando o membro. A proporção que eu for elevando, essa compressão vai comprimindo mais, vai aumentando. E eu vou sentindo esse pulso mais fino. Eu vou sentindo, às vezes fica até bem débil ou ausente. Então, mostra que esse sintoma que ele está sentindo é por um déficit de irrigação, tá? Então, esse é o teste de Addison. Se for um comprometimento neural de cervical, eu não vou sentir essa diminuição de pulso quando eu faço essa manobra, né? A irrigação vai estar normal, até porque não tem nada de comprimido aqui na região axilar, a compressão seria na cervical. Então, o teste de Addison positivo me sugere que os sintomas do paciente têm mais o componente vascular envolvido e não neurológico cervical. Tá? Então, assim, ele pode até ter uma dor cervical e tudo, mas aquele componente lá que está acontecendo não é por um quadro de cervical. Assim como a gente, às vezes, encontra paciente que tem dor cervical e não tem a irradiação. Ele pode ter duas coisas, pode ter dor cervical e pode ter a compressão do nervo mediano lá no punho. Tá? Então, ele pode ter duas coisas que confundem muito, tá bom? Então, esses testes, deixa eu ver se ainda tem mais algum aqui. Não. Esses testes são para fazer o diagnóstico diferencial, né? Que eu coloco aí. Testes simples, a coluna cervical, ela é mais encurtado mesmo, essa avaliação é basicamente com palpação e manobras, os testes são esses. E o que a gente tem que estar em mente, assim como na cervical e na lombar, é isso aqui que eu quero sempre que vocês tenham em mente quando estiver conversando com o paciente. É uma cervicalgia mecânica que normalmente não tem sinal de alerta, normalmente não precisa investigar, não precisa fazer exame de imagem, é uma coisa aí que todo mundo já sentiu, tipo um toxicólogo. É uma cervicalgia inflamatória, que são aquelas relacionadas à doença inflamatória lá na lombar, que eu falei, né, que tem a espondilite anquilosante, que começa lá com a sacileite, que dá aquela lombalgia inflamatória, apesar dela cuidar da doença começar toda na lombar, na verdade na sacroiliaca, ela pode ascender depois de alguns anos para a região cervical, tá? Depois de muitos anos ela pode ascender para a região cervical. Não é o foco de início da doença, mas a doença pode ascender para a região cervical e o paciente vai ter aquela dor inflamatória, que é aquela dor crônica, em repouso, tá? Não vai ter as mesmas características da lombar, porque a lombar é o início da doença. Aqui, às vezes, muitos anos depois é que o paciente vai sentir na cervical. Mas a cervicalgia inflamatória normalmente tem relação com uma doença imune mediada, prévia, inflamatória, no caso da coluna vertebral, com início lá na sacral, né, na sacroiliaca. E a cervicbraquialgia, que foi o que a gente mais falou hoje, que é essa compressão
muito mais prevalente a compressão da coluna vertebral cervical por osteófitos, que são aqueles desgastes, né? Os desgastes da osteoartrose, que a gente falou aqui. 3 horas. Que é esse aqui, ó, que o povo chama também de bico de papagaio, né? A forma mais popular, que eles comprimem mesmo o nervo. Ou algumas outras doenças que são menos comuns, mas, por exemplo, uma lesão neoplásica, um tumor ósseo atingindo vértebra, ele pode formar um grande abaulamento, crescer massa óssea e comprimir nervo. Por exemplo, uma paciente que tem não um tumor, mas um tumor à distância, uma metástase, também pode ter algum colapso vertebral, alguma fratura vertebral por essa metástase e comprimir nervo. Ou pensando em alguma doença infecciosa, posso ter doenças infecciosas que podem atingir vértebra via hematogênica, ou posso ter doenças infecciosas que atingem a vértebra de uma forma mais contígua, por exemplo, se eu tenho um acidente, que tem um trauma raquimedular, ou se eu tenho uma cirurgia ortopédica que possa ter um processo infeccioso aqui, que forma grandes abscessos, abaulamentos e também comprime nervo. Então, assim, a cervicbraquialgia e a lombociatalgia, elas mais comumente têm esse aspecto mecânico de uma artrose da coluna, que é o que mais a gente vê. Mas tem outros motivos, né, que pode ocasionar isso também, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é mais curta, coluna cervical. Eu dividi em duas porque eu acho que fica muito longo a coluna cervical e lombar junto. Então eu dividi semana passada, semana atrasada em lombar e hoje em cervical. Na próxima sexta-feira a gente vai se encontrar 14 horas e a gente vai fazer só a provinha, tá? A nossa provinha vão ter 5 questões dos aqueles assuntos primeiros. Anamnese, propedêutica de membro superior e propedêutica de membro inferior. Vai ser uma coisa rápida, mais ou menos em 20 minutos, mais ou menos, a gente faz a prova, tá ok? Ok, tá certo, professora. Boa tarde. Pois tá ótimo. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, professora. Bom fim de semana. Vocês também.